Site TV Nordeste Bahia, hoje aqui em Banzaí. Bom, pela imagem, vocês já devem notar que eu estou numa residência desse jovem aí, 25 anos, o ano era 2021, Igor Carlos. Acompanhei esse caso na época e hoje, é dia 7 de junho de 2024, a gente volta e conversa com a mãe dele, que tá com a blusa, queria até pedir aqui, é Simone Santos, é a mãe dele, tá? Não foi acidente, foi crime, e é com essa frase que eu já começo a lhe perguntar, não o peso da frase, que a gente imagina, mas por que essa frase, Simone? Olha, essa frase eu usei, achei ela muito importante, porque o que eu percebi é que quando acontece um crime com carro, é muito difícil provar. Então as pessoas me abordavam na rua me perguntando como foi o acidente. Isso era uma ofensa para mim quando eu recebi essa pergunta, porque nunca foi um acidente. Então, para quem não acompanhou, né, e não vai entender a frase de que acidente você está falando, eu queria que você mencionasse, ou então relembrasse. Eu sei que é duro, que é difícil, rememorar, né, fatos ruins e tristes, ainda mais envolvendo o filho, é complicado. Mas de que acidente todo mundo estava falando com você? Então, do acidente que aconteceu com meu filho no dia 13 de junho de 2021, que um rapaz que se diz amigo do meu filho cometeu contra ele e uma ex dele. Ele que eu falo meu filho e uma ex desse rapaz. Ele cometeu esse crime. Igor estava em algum lugar, para a gente entender. Igor estava em algum lugar e essa pessoa que a senhora traz, que é ex-namorada, tinha algum relacionamento com Igor? Não tinha Não tinha, já foi provado ou só do conhecimento da senhora? Provado. Já foi provado, ele não tinha nenhum envolvimento. Nenhum envolvimento, pelo contrário. O rapaz tinha ciúme dela com todos, era uma ex dele e com Igor mais ainda. Eu acredito que pela proximidade dele com Igor, o ciúme era maior. Mas não, ela não tinha envolvimento com Igor. Então a gente vai voltar. Dia 13 de junho, Igor está em algum lugar. E o que é que liga Igor ao autor do crime? Vamos tratar agora como crime, Sim, né? Na verdade, era ano de pandemia. Nessa época acontecia muito, não festa, mas era reggae privado que o pessoal organizava. E aí, num povoado vizinho que pertence a Cícero Dantas, que é São João da Fortaleza, eles estavam num reggae como esse. E no momento de ir embora, a menina, a vítima, Regiane, ela insistiu que queria ir embora com Igor de moto. E os amigos até insistiram que era para ela ir de uma outra forma, e ela insistiu. E quando ela saiu de moto com Igor, ele vinha para Banzaê, que é sentido contrário, com mais 3 caronas dentro do carro. E ele era sentido contrário a viagem dele. Ele não suportou vê-la na garupa da moto do meu filho e o perseguiu até a morte. Ele chocou a moto, derrubou os dois, ela foi ferida gravemente também. Ela foi vítima tanto quanto o meu filho, só não veio a óbito, mas se machucou bastante, ficou cadeirante por meses, sofreu muito. E desde então eu venho à luta e graças a Deus consegui muita prova que levasse eu a acreditar piamente que foi um crime. Então vamos fazer uma cronologia. Dia 13 de junho de 2021, Igor sofre até então um acidente. Ao conhecimento da genitora, né, que é a dona Simone com quem eu estou conversando, foi um crime. De lá para cá, a senhora teve que provar que foi um crime. Muita gente não sabe os trâmites, ou acha que só a gente fazendo alguns manifestos ou usando o poder da internet a gente consegue. De lá para cá, como é a sua luta? E eu não estou falando de luto, depois eu vou falar sobre isso. Eu quero saber da sua luta para provar que o acidente não foi acidente e sim um crime. Olha, a luta é grande. Na verdade, a luta maior foi a minha falta de conhecimento.
que eu acredito que acontece com quase toda a sociedade de bem. Porque a gente não é informado do que tem que fazer, a quem procurar, a quem recorrer. Então, quando eu resolvi regaçar minha manga e investigar e ver o que aconteceu, já tinha passado uns meses, mas é bem difícil a gente entender e a gente ajudar também até as autoridades a provar. Qual é o primeiro passo? Igor morreu, Igor faleceu, teve o velório, o enterro. A partir daí, a senhora procurou, qual foi o primeiro órgão que a senhora procurou? Ou qual seria o primeiro órgão a procurar? Na verdade, eu procurei quase uma semana depois. Por quê? Porque eu não sabia que era crime. Eu vim saber depois das investigações, por telefone. Eu tinha acesso às redes sociais do meu filho. E aí eu descobri algumas coisas e aí fui recorrer à justiça. Foi para a polícia? Fui para a polícia. Polícia Civil. Da Polícia Civil, a senhora foi à justiça? Fui à justiça. Agora, a falta de conhecimento foi aí. Por quê? Porque a justiça, ela trabalha, a polícia trabalha investigando. Aí já não cabe a gente, né? A gente nem, só quando a gente realmente resolve fazer. Mas a polícia estava trabalhando, mas tinha um detalhe que eu não sabia, que se eu não prestasse queixa, talvez esse caso nem ia adiante. Eu só fui descobrir 50 dias depois. Presta queixa na Polícia Civil. Na polícia. E a polícia instaura um inquérito. Sim. E aí a justiça julga. Quando a justiça julgou, o autor do crime foi preso. Hoje ele ainda continua preso, dona Simone? Continua preso, graças a Deus. Continua preso. E a senhora me disse que hoje era um dia histórico, a nível de memorável, com um misto de celebração. Qual é a diferença hoje, já que ele está preso, já que a senhora falou que a justiça já está fazendo a parte dela, o que é que faz a diferença no dia de hoje? O dia de hoje é que hoje eu fui informada que agora ele não tem recurso mais, não cabe recurso a ele mais, ele vai a júri popular. E era essa minha luta desde o primeiro dia. Eu vivia dizendo que eu só ia sossegar no dia que eu o levasse a júri popular, porque eu acho que é a maneira, o manifesto mais importante que um crime pode ter como resposta. Então, para mim é muito gratificante e hoje eu descobri que mesmo que ele vem correndo atrás, mas graças a Deus eu tive essa resposta e ele vai a júri popular e com fé em Deus, todos os crimes que ele tem que pagar, ele vai pagar. É porque dentro do fato, ele deve ter sido ou o advogado, né, ou o juiz, na verdade, né? O juiz acaba tipificando, sim, não é isso? Sim. Então ele vai responder por algumas questões, sim, omissão de socorro, né? Tem algumas questões aí que ele vai responder. Mas no seu entendimento, dona Simone, né, temendo aí que a pena dele seria branda, a senhora acha que num julgamento popular, dentre esses manifestos, que as pessoas se colocam no lugar, né, que são pessoas simples como nós, cidadãos comuns, a senhora acha que o crime, de fato, vai ser julgado como crime? Crime. Isso? Sim, ele vai ser, e assim, eu queria deixar muito claro que não se trata de vingança. Em nenhum momento, quem me conhece, quem ouviu me falar desde o primeiro instante que meu filho fechou o olho, eu disse que eu não quero vingança. Eu quero justiça. Eu jamais ia me expor, eu jamais ia expor a família do meu filho e nem a família desse rapaz se eu tivesse a menor dúvida de que ele cometeu esse crime. Então é assim, para mim é importantíssimo que isso aconteça. E eu não posso me furtar a essa pergunta, porque eu tenho visto, eu estou na comunicação há 9 anos, e a gente vem acompanhando alguns casos onde envolve mães, onde envolve filhos. Seria muito clichê perguntar como é que a senhora está vivenciando o luto. Eu tenho a impressão que a senhora não vivenciou ainda. Mas como é lidar com a falta física de um filho primogênito, 25 anos, iria se formar no que ele estava pleiteando, no que ele queria. Um amigo, como você já mencionou, eu já entrevistei, tive aí a honra de entrevistá-la no momento lá em 2021.
E eu falei com a senhora na época, eu imagino a sua dor. Queria aqui me retratar. A gente nunca vai imaginar. Eu posso ser empática, mas eu não posso imaginar a dor, né, de rasgar a alma quando a gente enterra um filho. Como é que a senhora vem lidando com essa questão do luto? Porque ora tem que lutar pela justiça, para que seja honrado todos os 25 anos de seu filho, né, com caráter ilibado. E ora tem que também lutar dentro de casa com a falta física. Olha, na verdade, o que eu mais me impressionei nesse estágio, que eu não considero luto também, eu sou uma mãe lutada, mas eu ainda não curti meu luto, mas o que eu descobri é que uma coisa que eu achava que não era possível, e aconteceu comigo. Todos os momentos da minha vida, eu lembro do meu filho. Não tem nenhum momento, ou sorrindo, ou chorando, ou trabalhando, que é o que eu mais faço. Trabalho para não deitar, mas todos os momentos, como pode uma pessoa a todo momento da vida lembrar de um filho? Isso eu descobri infelizmente num momento como esse. Mas assim, eu ainda vou ter meu luto. Mas esse luto só será possível no dia que sair essa sentença. Porque eu transformei meu luto em luta. De verdade. É clichê, mas é de fato o que eu fiz na minha vida e estou fazendo. Eu não vou... Até ontem eu estava... como é que fala? Camuflando minha tristeza. Porque eu sabia que eu tinha que esperar essa data. E aí essa data hoje, felizmente, a gente não tem a data do julgamento ainda, mas eu tenho certeza que agora não tem recurso, ele vai a júri, então essa resposta eu já tenho. Uma das promessas que eu fiz a meu filho, essa eu acredito que está cumprida, porque já não depende de mim o resultado, mas o que eu disse para ele que ia lutar até ele ir a júri. E graças a Deus eu recebi esse resultado hoje. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, desde sempre, em conversar não só comigo, mas com a imprensa, um assunto tão delicado, um assunto tão árduo, e que quando a gente volta ao dia, rememora, como já mencionei, momentos tristes. Para alguma mãe que vai ter a oportunidade de ver esse vídeo, que esteja passando a dor parecida, né, com o que você, dona Simone, esteja passando, qual é o recado que a senhora daria? Olha, o recado é que eu acredito que toda mãe tem. Lá no fundo, eu acho que toda mãe tem, que é essa força que aparece. Mas que a gente esquece o medo, porque eu não deixo de ter medos. Mas assim, vale a pena, porque eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu não tenho remorso nenhum da vivência que eu tive com meu filho. Então, disso eu fiz o quê? Eu busquei forças para lutar, porque eu acho que eu não ia conseguir viver mais para criar os meus outros 2 filhos se eu deixasse esse assunto com a pedra em cima. Então, procure ter força, correr atrás. Se achar que não é possível, grite. Hoje em dia a gente tem o recurso que é a rede social, amigos assim. Eu, inclusive, tive uma força muito grande da cidade onde eu moro. O Banzaê me deu uma força grande, porque sabia que eu não estava blefando. Então, graças a Deus, o Banzaê me apoiou bastante, vem me apoiado. Ultimamente eu estou quietinha, não estava falando no assunto, justamente para não me machucar e nem machucar as pessoas, porque a gente parece que cansa, né, de ficar falando só no mesmo assunto. Mas é assim, meu filho vai ser eternamente lembrado, e vocês que, se você estiver passando pela mesma coisa, e que infelizmente eu estou passando, busque força mesmo. Deus ajuda, a todo momento, Deus ajuda, a gente tem força. Obrigada mais uma vez, viu, dona Simone? Eu que agradeço a sua atenção, Érica. Bom, o site TV Nordeste Bahia ainda continua aqui na casa da dona Simone. Ela me chamou para esse cafezinho, sabe que eu gosto, né? De pão, de um bolo. E eu estava conversando com ela ainda a respeito da perda do filho primogênito, o Igor Carlos. E algumas mães que eu converso que perderam, que tiveram suas perdas, né, de filhos tão precocemente, os filhos novos, algumas mães dizem que cortou relação com Deus. Essa questão da fé inicial é abalada.
Com você, dona Simone, teve isso? Em algum momento você se revoltou, você ficou contra Deus, questionou Deus, por que comigo? Em algum momento teve isso? Não. De verdade, dona De Simone? verdade, nunca me revoltei com Deus, pelo contrário. Eu não sei de onde saiu, ou imagino de onde saiu essa minha força e essa fé que eu tenho, é que Deus fez foi me presentear em ter a dádiva de ter sido mãe de Igor. Como eu acredito em missão, eu acredito que a missão de Igor foi ter sido esses 25 anos meu filho e eu a missão de ter sido mãe dele e estou cumprindo agora a missão de perdê-lo. Mas todos os dias eu agradeço a Deus de ter sido mãe, aliás, eu sou mãe de Igor. E aí eu não tenho por que revoltar. Eu até tento entender as mães que se revoltam, os parentes que se revoltam. É normal. Eu conheço pessoas que já se revoltaram, mas eu, felizmente, eu nunca me revoltei com Deus, não. Pelo contrário, a minha fé continua e agradeço demais, acredito demais que Deus me deu uma missão maravilhosa esse tempo que eu tive com Igor. É isso, então no seu slogan, né, você agradece a Deus, só. Até o fato em si você agradece. Agradeço assim. É até irônico dizer que vou agradecer, né, a perda do meu filho. Mas é assim, eu só entendi, no momento que eu perdi ele, eu entendi o quanto foi importante ser mãe dele. Porque olha a importância de ter sido mãe de um cidadão de bem como foi meu filho. Meu filho, ele era um excelente amigo. Amigo da irmã, amigo do irmão, meu amigo íntimo. Eu sinto falta todos os dias de tudo que eu convivia com meu filho. Quando você fala amigo íntimo, desculpa, eu lhe interpelei. Quando você fala amigo íntimo, exemplifique, porque às vezes a gente fala assim, eu sou mãe, né? Eu tenho 3 filhos, cada filho tem um jeito de tratar, né? Sim. Você também tem 3 filhos. Claro que Igor tem muita diferença de idade. Eu tenho observado aqui seus 2 filhos, né? Que é um casal, você ficou com um casal, são pequenos ainda. Mas quando você fala assim que é amigo, amigo em que sentido? Exemplifique. Amigo de quê? Dele lhe pedir grana, dele de ser confidente, dele te ajudar, de quê? Ele era meu amigo parceiro, até nas fofocas. Parece brincadeira, mas Igor, você era fofoqueiro, Igor? Meu filho era meu amigo, meu parceiro, meu braço direito. Até na época que aconteceu, que todo mundo passou por dificuldades na pandemia, eu me reivindiquei, me mudei a minha vida e passei a vender máscaras. E ele era meu entregador. Ele ia de casa em casa entregar máscaras para mim. A minha loja para fazer... Ele conseguia alugar coisas que nem eu conseguia. Ele conversava comigo, ele tomava cerveja comigo, ele dançava comigo, dançava mal demais, mas dançava. Mas ele era meu amigo mesmo. Eu nem gosto só do título de filho, porque eu perdi um filho, mas eu perdi mais do que um filho. Eu perdi meu grande amigo de verdade. Eu tinha muita falta do meu filho, muita falta desse amigo. Eu imagino. Ele era o cara. Simone, a gente está falando assim, né? Agora a gente fala brincando e agora tem um tom diferente. Sim. Quando a gente traz, é porque da vida a gente vai levar isso, esse legado que ele deixou. Então a gente vai dar risada, né? Já que ele bebia, já que vez ou outra fazia uma fofoca. A fofoca, quando a gente fala, é aquela resenha do bem, né? Resenha, mãe, olha o que aconteceu aqui. Isso, né? Você estava me confidenciando que você tinha a senha do celular. Eu não tenho senha do celular dos meus filhos, né? E graças a Deus me ajudou muito eu ter essa senha desse meu filho. Ajudou para elucidar essa questão do fato? No celular tinha muita coisa que me ajudou no processo. Está me ajudando ainda. Então é isso, é o lado amigo, de confiança mesmo, de ser confidente, né? E ser filho. Meu filho morreu apaixonado. E uma das coisas que ele mais conversava comigo era sobre a paixão dele. Ele era namorador demais, mas ele tinha uma paixão grande por uma menina muito querida, por sinal. Mas qual a mãe de um rapaz de 25 anos que confidencia os amores dele? Vai não. É muito difícil, verdade. né? Mas ele tinha essa liberdade comigo, essa confiança. De vez em quando ele puxava minha orelha, mãe, você fala demais, mas ele mesmo assim, ele confiava demais em mim. Graças a Deus, ele foi um excelente filho.